muito automatizado agora. Lançou uma inteligência artificial chamada ChatGPT. E ela faz um monte de coisa pra você. Você pode perguntar, pô, faz um roteiro de um vídeo sobre juros compostos, por exemplo. Ele pega lá, ele vai criar um roteiro pra você. Que legal, né? Aí você não tem mais trabalho humano envolvido nisso. E aí olha só que loucura, né? Se você tem um processo de cada vez mais automatização do trabalho, ou seja, o trabalho socialmente necessário para produzir aquilo é menor, significa, portanto, que as pessoas podem trabalhar menos. O que a gente observa na realidade é um processo justamente contrário. A gente tem o aprimoramento técnico-científico das estruturas de trabalho, ou seja, tornando o trabalho socialmente necessário para produzir as coisas cada vez menor, porque você tem tecnologia. Então, antes o trabalho socialmente necessário para fazer uma camisa de algodão vai ser na Inglaterra, e depois que você tem ar a vapor, que vai fazer aquele bagulho mais mecanicamente automatizado, o trabalho socialmente necessário para produzir aquilo vai ser menor. Então você vai precisar trabalhar menos, produzir aquilo, e naquele mesmo tempo de trabalho você vai conseguir fazer mais. A tendência disso deveria ser a valorização do trabalho humano. Só que o que a gente tem é o seguinte, é um aprimoramento técnico-científico dessas estruturas de trabalho, e aí você tem uma diminuição dos ganhos reais do trabalhador. Hoje em dia tem tudo isso. Inteligência artificial, GPS, não sei o que lá. As pessoas estão trabalhando cada vez mais, velho. Cada vez mais. Isso não faz sentido. E estão trabalhando cada vez mais para ganhar cada vez menos. Ou seja, o trabalho socialmente necessário para a produção é um trabalho que está sendo voltado totalmente para a via da exploração da mão de obra. E eles vão eliminar a maioria dos empregos que tem hoje. Todos os liberais falam isso. Vai eliminar os empregos que tem hoje. Para o capitalista não é interessante que haja uma automatização ao ponto das pessoas pararem de trabalhar. Por quê? A relação econômica do capitalismo só existe a partir da exploração do trabalho. O capitalismo ele é caracterizado por ser esse sistema em que a classe trabalhadora, se chama classe trabalhadora, ela precisa trabalhar, ela precisa vender a sua força de trabalho. A produção da mais-valia só se dá a partir do trabalho. Então, por mais que a gente tenha desenvolvimento técnico-científico, as pessoas vão continuar trabalhando. Não só elas vão continuar trabalhando, como elas vão estar pressionadas pela dinâmica da produtividade capitalista, que tem como eixo central o lucro e não o atendimento das necessidades das pessoas. E esse trabalho, por mais produtividade, vai empurrar as pessoas para mais trabalho, menos qualidade de vida, com essa mesma tecnologia. E aí você ainda mantém outras estruturas, né? Como, por exemplo, a situação do Exército Industrial de Reserva, que na União Soviética não existia. São experiências que têm pleno emprego. Você não precisa do Exército Industrial de Reserva, porque a lógica que orienta a política econômica não é a lógica do lucro, é a lógica da necessidade humana. É a lógica de que é o trabalho que produz a riqueza. E que, portanto, essa riqueza deve ser acessada por tudo e todos.